Queria que a gente abrisse 2 Coríntios 5, a partir do versículo 6. Segunda Coríntios 5, 6. Porque temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais um pouquinho. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez. E eu oro agora, Senhor, que cada um aqui, Pai, receba aquilo que o Senhor deseja entregar nessa noite. Eu te peço, fale com cada um que está aqui, Pai. Eu te peço que Tua palavra, Senhor, possa nos transformar nessa noite. Eu oro para que a Tua palavra, Senhor, seja como uma flecha no nosso coração, que possamos realmente absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Eu peço, Senhor, que toda cegueira espiritual nesse momento caia por terra em nome de Jesus. Que toda desconcentração, Pai, que todo olho fechado, Senhor, que todo olhar desviado da Tua palavra nesse momento, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento nesse momento, abra os nossos olhos, Senhor, abra os nossos ouvidos, Senhor, que possamos estar atentos a ouvir o que o Senhor deseja nos entregar nessa noite, Pai. Tira de nós toda distração nesse momento, Pai. Tira de nós, Senhor, toda a partidão. Tira de nós toda a mornidão. E coloque em nós, Pai, olhares atentos a ouvir a Tua palavra. Pai, que possamos sair daqui diferente do que nós entramos. Que possamos ouvir a Tua palavra e que essa palavra, Senhor, possa ferir o nosso coração. Fere o nosso coração nessa noite, Pai. O nosso desejo é Te ouvir nessa noite. Nós Te amamos, Senhor. Amém. Aqui, especificamente no versículo 7, quando o Senhor diz, através da vida de Paulo, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Aqui Paulo está escrevendo sobre a eternidade, sobre a ressurreição, mas ele está falando sobre algo maior do que nós vivemos agora. Aqui Paulo ele está focando no que é eterno, não naquilo que é transitório, naquilo que passará, mas naquilo que é sobre a eternidade. E quando ele menciona vivemos por fé e não pelo que vemos, isso não é um versículo bonito, uma frase de efeito, mas isso é algo que Paulo coloca no nosso coração como um estilo de vida. Nós precisamos viver esse lugar. E andar, quando ele menciona essa palavra, andar por fé, ele está dizendo algo sobre nós vivermos isso na nossa prática diária. Algo que precisamos realmente viver todos os dias. E aqui Paulo nos encoraja a viver uma vida onde o desânimo, o cansaço, as aflições não é maior daquilo que o Senhor tem para nós. Ele nos encoraja a viver pela fé, não por aquilo que é visível aos nossos olhos naturais. E todos os dias nós temos duas decisões. Ou nós escolhemos viver pela fé, pelaquilo que o Senhor diz a nosso respeito, ou nós escolhemos viver por aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que é visível aos nossos olhos. Então, nós temos uma escolha. Eu vivo por aquilo que eu sinto, ou eu vivo pelo aquilo que o Senhor disse, aquilo que a palavra dele nos diz. E uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, para que a gente pudesse entender, é que as emoções não é algo ruim, né? A emoção não é algo ruim. O Senhor nos criou com emoções, né? Nós somos feitos, né, para sentir alegria, para sentir tristeza, para sentir angústia, para sentir dor, né, para
passar pelo desânimo e tudo mais. Nós temos emoções, e essas emoções, elas são boas, né? As emoções é algo que nós precisamos sentir, né? Nós fomos criados para sentir as emoções. Mas, infelizmente, fomos afetados pelo pecado, né? Nós sabemos toda a história e nós, mesmo que as nossas emoções é para ser algo bom, muitas vezes o pecado, né, faz com que essas emoções não sejam boas. E falando nisso, nós podemos ver o quanto nossas emoções podem nos enganar muitas vezes. O quanto as nossas emoções podem nos tirar do lugar onde o Senhor deseja que nós estejamos. E o problema maior não é as emoções. O problema é quando nós deixamos que elas tomem conta do nosso coração, que elas tomem o controle das nossas vidas. E, diante disso, nós vivemos, né, uma geração que muitas vezes deixa com que as emoções tomem conta do nosso coração. Nós deixamos que as emoções que nós estamos sentindo nos domine. E esse conflito nasce, né? O que eu vejo e o que Deus está fazendo. E hoje, até o mundo já entendeu isso. Eu estava pesquisando algumas coisas e eu acabei descobrindo que muitas empresas hoje, quando você vai lá fazer uma entrevista, quando, né, você vai lá naquela reunião, né, primeiro contato ali com a empresa, muitas dessas empresas, elas estão mais interessadas no seu QE do que no seu QI. O que é isso? QI, coeficiente de inteligência, né? Então, acho que todo mundo já sabe. E o QE é esse coeficiente emocional, né? O coeficiente das emoções. E muitas dessas empresas, elas estão mais interessadas naquilo que você pode, né, de repente, passar ali, se você é uma pessoa emocionalmente estável, uma pessoa equilibrada, que sabe se portar, que sabe se comunicar, que sabe controlar suas emoções, do que com o QI, que é esse coeficiente de inteligência. Então, assim, não é que as empresas não estejam interessadas nas suas habilidades. Óbvio que não, né? Todo mundo que vai contratar quer que a melhor pessoa assuma o cargo. Mas elas estão muitas vezes interessadas no coeficiente emocional da pessoa, né? Por exemplo, estou lá numa reunião e acontece, né, uma reunião ali para fechar um contrato, né, um contrato milionário. Se essa pessoa não tem uma estabilidade emocional, acordou num mau dia, está lá nessa reunião e simplesmente, né, dá a louca lá nela, e ela fica totalmente desequilibrada, né? Trata o cliente mal, dá uma palavra atravessada. Então, muitas vezes, essas empresas, elas estão mais interessadas naquilo que a pessoa pode apresentar emocionalmente do que necessariamente as suas habilidades. Isso é uma coisa muito séria, porque até o mundo já tem entendido o quanto as nossas emoções podem, sim, estar no nosso favor ou não, né? Então, como isso é algo muito presente nas nossas vidas. E por que muitas vezes essas emoções são tão importantes? Porque muitas vezes pessoas desequilibradas emocionalmente podem destruir ambientes, pode destruir relacionamentos, pode destruir decisões. Então, quanto as nossas emoções são importantes para nós. Nós estamos aqui e nós estamos sentindo várias emoções agora. Acabamos de ter um louvor super animado, né? Então, espero que todos estejam animados. Mas a gente está a todo momento sentindo muitas emoções. E muitas delas, né, muitas vezes está ligado àquilo que o Senhor deseja de nós. E nós podemos ver em Provérbios a seriedade de nós sabermos controlar essas emoções. Provérbios 16:32 diz: é melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. E na nossa vida espiritual não é diferente. Na nossa vida espiritual é tão importante quanto, por exemplo, no ambiente de trabalho, como, por exemplo, nos nossos relacionamentos. A vida espiritual é da mesma forma. Uma pessoa que não governa suas emoções se torna instável na fé. E quando nós falamos sobre estabilidade espiritual, o que a gente está falando aqui? De uma pessoa que oscila o tempo todo. Uma hora ela está bem, outra hora ela não está bem, uma hora ela está com uma cara agradável, outra hora ela não está.
Essa pessoa, ela acorda bem, super feliz, né? Acordei feliz hoje, num sábado, né? Vou para o culto, vou tratar meus irmãos bem, vou dar um sorriso. Estou aqui servindo na recepção, falei oi, né? Tudo bem? Para a igreja toda. Mas daí no domingo eu não acordo bem, né? Essa pessoa oscila muito. No domingo ela não acorda bem. Ela até vem para o culto, né? No sábado ela estava aqui, ergueu as mãos, dançou aqui na frente, mostrou suas habilidades, né? De dançarino aqui, de cantar. Mas no domingo essa pessoa ela não acordou bem. Ela está aqui, ela não cumprimenta os irmãos, ela trata as pessoas mal, fala coisas ruins muitas vezes. Então, uma pessoa instável é essa pessoa que oscila a todo momento, que tem vários humores num dia só. Sabe aquele tipo de pessoa que você fala assim, nossa, tem que pisar em ovos com essa pessoa? Quem já falou isso sobre alguém? E esse tipo de pessoa é uma pessoa totalmente instável, ela oscila em todo momento. E isso não é novo, isso não é algo que está acontecendo agora, super novo o QE aí, coeficiente emocional, mas é algo que nós podemos ver na nossa Bíblia, né? Naquilo que o Senhor já nos disse. 1 Reis 19:1 diz: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nessa hora, eu não faça com a sua vida o que fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a pé, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. E nós podemos ver que depois de uma grande batalha, de uma vitória, que era para ser um momento de comemoração, né? Após muitos acontecimentos, Elias ele sente medo. E nós podemos ver aqui o quanto as emoções de Elias estavam todas bagunçadas. Ele se sentiu tão sobrecarregado, ele se sentiu uma exaustão emocional. E ele não estava vendo o que poderia acontecer, ele estava só sentindo. E muitas vezes nós estamos nesse lugar como Elias. A vida de Davi também nos reflete muito isso. Salmos 42:1, se vocês quiserem abrir um pouquinho longo. Salmos 42, a partir do versículo 1. Um texto muito conhecido. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu me acostumava a ir à multidão, conduzida à procissão à casa de Deus, com cantos de alegria, de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Porque está profundamente perturbada. Mais para frente ele vai dizer, a minha alma está profundamente triste. E aqui nós podemos ver que mesmo Davi, sendo homem, segundo o coração de Deus, como diz as Escrituras, Davi estava lutando com uma alma abatida. Então podemos ver que nós não estamos isentos das nossas emoções. Nós podemos uma hora estar bem, a outra hora não. Ele começa dizendo, no começo, como minha alma anseia pelas águas correntes, e depois ele diz, minha alma está profundamente triste, no mesmo capítulo. Ele tem várias emoções, várias oscilações. E até homens espiritualmente fortes, eles podem e vão, né, ter batalhas espirituais. E assim nós, né, por mais que a gente seja forte espiritualmente, que a gente, né, tá ali orando em devoção ao Senhor, nós vamos enfrentar batalhas espirituais. E nós precisamos lutar com elas diariamente, como nós falamos no começo. E outro exemplo que eu queria que a gente se aprofundasse agora é Êxodo 32, se você puder abrir. Êxodo 32. Aqui nós podemos ver como quando a emoção toma decisão, sabe? Quando nós tomamos a decisão apenas pela nossa emoção e não por aquilo que o Senhor deseja de nós.
Êxodo 32, a partir do versículo 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduza, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Respondeu Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para beber e comer, e levantou-se a enfrentar a farra, a se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram sacrifício e disseram: Eis aí, Israel, os deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que esse povo é um povo obstinado. E quando eu olho para esse texto, eu vejo essa oscilação, porque precisamente ali no capítulo 24, Israel faz uma aliança com o Senhor. E um pouco para frente, Israel, se dobra diante de um ídolo e tira o Senhor do foco. Isso é quando nós deixamos as nossas emoções falar mais alto, assim como aconteceu com esse povo. Mesmo com tanta demonstração de poder, o maná, o mar vermelho, demonstrações de chamas, tanto poder que o Senhor colocou diante dos olhos dele, eles se curvaram ao ídolo. E a raiz do pecado de Israel aqui, nesse ponto, residiu muito sobre a impaciência e o desejo de ter um Deus visível. O povo viu que Moisés demorava e entrou em crise. Veio ansiedade, medo, insegurança, impaciência. E o resultado disso foi o pecado. Fizeram um bezerro e adoraram esse bezerro, esse ídolo. E quando nós prestamos atenção nisso, nós percebemos que eles trocaram a presença de Deus por algo que fosse visível, por algo que aquilo que eles pudessem ver, que aquilo que eles pudessem tocar. Isso não foi só idolatria, não é só sobre a idolatria em si. Isso fala sobre uma emoção desgovernada, uma emoção totalmente tomada ali no momento, no meio da ansiedade, da insegurança, da angústia. E quantas vezes nós também não fazemos isso, Deus demora, eu vou lá e duvido. Deus não responde, eu vou lá e me frustro. Deus não age no meu tempo, eu tento resolver sozinho. E um homem, uma mulher sem controle emocional é como uma cidade de muros derrubados. A palavra nos diz em Provérbios 25, 28. Como cidade sem muros é quem não domina o seu espírito. Sem controle emocional, nós temos uma vida totalmente vulnerável. Muitas vezes não sabemos para onde ir, como fazer, como agir. Deixamos com medo, ansiedade tome conta do nosso coração. E o ponto que eu acho essencial aqui, nós falarmos a respeito desse livro de Êxodo, sobre toda essa situação que aconteceu, que nós conhecemos bem, é a ansiedade. Vendo que Moisés demorava. A ansiedade nasce aqui quando nós vemos, quando esse povo viu que Deus não age no nosso tempo. Eles ficaram totalmente sem saber o que fazer, porque Deus não estava fazendo como eles queriam, no tempo que eles queriam. E muitas vezes somos esses, que agimos na ansiedade, no medo, porque Deus não está fazendo no nosso tempo. E muitas vezes surgem muitos pensamentos nesse processo da ansiedade, Não vai dar certo, nada vai mudar, Deus se esqueceu de mim. Um exemplo bem prático, Às vezes a pessoa vai lá prestar o vestibular.
Ela estudou muito, ela sabe muito sobre aquele assunto, mas os pensamentos dela já diz, não vai dar certo e eu não vou conseguir. E essa pessoa, muitas vezes, nem vai prestar o vestibular. Então, como que a nossa mente, né, as nossas emoções podem, né, fazer com que nós tomemos decisões erradas, né? Então, como que isso impacta a nossa vida diretamente? Se nós sermos movidos pelas nossas emoções, pela nossa carne, por aquilo que nós estamos vendo, nós vamos continuar sendo levados de um lado para o outro, não sabendo o que fazer, como crianças imaturas, como a palavra nos diz, né? Efésios 4:14 diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogadas para lá e para cá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induz ao erro. Mas a palavra também nos diz em Filipenses 4:6 sobre os nossos anseios, sobre a nossa ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentando os seus pedidos a Deus. E a paz, que excede todo entendimento, guardará seu coração e suas mentes em Cristo Jesus. A ansiedade tende a sempre antecipar o que o Senhor está construindo, né? Quando nós olhamos pela uma forma prática, uma casa, né? Para quem não sabe, me formei em arquitetura e urbanismo, então vou dar o exemplo da casa, né? Quando nós estamos, né, diante de uma casa ali, nós não podemos simplesmente querer fazer toda a decoração da casa, deixá-la bonita, se nós ainda não a construímos. Tem a fundação, tem os pilares, tem as paredes, tem a cobertura. Então, é um processo. Nós não podemos acelerar os processos. E assim, da mesma forma, na nossa vida e caminhada com o Senhor. Existem processos que o Senhor deseja que nós passemos. E muitas vezes a nossa ansiedade quer acelerar os processos do Senhor. Nós queremos, né, controlar aquilo que o Senhor vai fazer. E o povo de Israel quis antecipar esse processo. Eles queriam adorar a Deus, eles queriam já estar ali prestes, né, a ver o que o Senhor estava fazendo. E como eles viram que Moisés demorava, resolveram eles, pelas suas próprias mãos, fazer um bezerro, um ídolo que eles pudessem ver, que eles pudessem adorar. E nem tudo que nós sentimos é uma verdade. Nem tudo que nós sentimos é algo bom. Jeremias 17:9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Tem dia que nós podemos cair nesse lugar de sentir, né, que nós não somos capazes, que Deus está longe, que nada vai dar certo. Quantas vezes nós ouvimos isso de nós mesmos, das pessoas? E muitas vezes essa não é uma verdade. Isso é a emoção falando mais alto que aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. A palavra do Senhor diz em João 32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É somente através da palavra do Senhor que nós podemos ser totalmente libertos de pensamentos ruins, de coisas que não são do Senhor. A verdade não é sobre o que você e eu sentimos. A verdade é o que o Senhor disse, o que o Senhor diz ao nosso respeito. E o nosso maior exemplo de tudo isso, de como sentir e de como agir, é Jesus. Abra comigo Mateus 27, a partir do 36. Mateus 26, 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse: sentam aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os seus 2 filhos Zebedeu, começou a se entristecer e se angustiar. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo.
Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita como eu quero, mas assim como tu queres. No Getsemane, Jesus sentiu profunda angústia, profunda dor, dor física, dor emocional. Mas ele diz que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. A vida de Jesus nos mostra algo muito precioso. Sentir não é pecado, sentir não é errado. O problema é quando nós somos governados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, por aquilo que nós estamos sentindo. Por isso que nós precisamos de uma vida intencional com Deus. Porque se nós andarmos olhando somente pelo aquilo que nós estamos vendo, pelas circunstâncias que nós estamos passando, nós vamos continuar todos os dias sendo movidos pelas nossas emoções. Existe um lugar que o Senhor deseja que nós estejamos. E é esse lugar de confiança, de andar por aquilo que Ele diz ao nosso respeito. Uma vida intencional com Deus. No verso 9 diz: Aqui, assim quer que estejamos nesse corpo, quer o deixemos. Nosso objetivo é agradar ao Senhor. E a vida com Deus exige intencionalidade. Nós precisamos ser intencionais nesse processo. No começo nós falamos sobre uma prática diária. Não é vez em quando eu procuro o Senhor e vou ser intencional. É todos os dias. Uma vida ao redor da beleza do Senhor, daquilo que Ele tem para nós. E não é sobre uma aparência espiritual, não é sobre uma performance. Eu não estou aqui falando que você deve levantar a sua mão no culto, adorar o Senhor por uma simples performance. É porque Ele é digno. Não é sobre as nossas emoções, não é sobre se eu quero ou não, não é se eu estou bem ou não, não é porque eu acordei bem, porque alguém me elogiou, estou feliz, não é porque alguém passou e virou a cara comigo, é sobre o Senhor. Quanto mais cedo a gente entender isso, mais cedo o Senhor virá. Então nós precisamos entender que a nossa vida, intencionalmente, diante do Senhor, é essencial para a nossa vida cristã. É sobre um coração alinhado. É sobre decisões firmes. Não é uma hora eu quero fazer uma coisa, outra hora eu quero fazer outra. Nós precisamos ser direcionados pelo Senhor. Como a palavra diz, não devemos ser levados de um lado para o outro. Como crianças imaturas, nós devemos ter as nossas decisões firmadas. E eu acho que o ponto principal sobre essa intencionalidade com Deus, é a constância. Como isso é difícil no nosso meio. Como é difícil a constância, principalmente no meio dos jovens, Cada hora uma coisa, aí fala assim, são os hormônios. Misericórdia, gente. Nós precisamos entrar numa vida intencional com o Senhor e uma constância. Porque senão a gente constrói, por exemplo, lá o exemplo da casa. A gente constrói a fundação, constrói uma parede e já quer colocar a cobertura. Gente, vai cair. E é a mesma coisa com a nossa vida espiritual, com nossa vida com o Senhor. É uma constância, é todos os dias ali. Eu não quero fazer meu devocional hoje, não importa. Você precisa fazer. Nós não podemos deixar as nossas emoções tomar conta daquilo que nós precisamos fazer. Jesus não queria morrer, mas Ele disse que não seja feita a minha vontade, mas a do Pai. E é essa atitude que nós devemos ter. Não é deixar as nossas emoções fazer o que elas bem querem das nossas vidas. É uma vida ao redor daquilo que o Senhor tem. E uma coisa que eu percebo que nós precisamos também ser intencionais é com a nossa vida cotidiana, com a nossa vida em comunidade. Eu não consigo ser intencional com Deus e não ser intencional com os meus irmãos. É a partir do relacionamento que nós temos aqui que nós vamos ser encorajados, que eu vou dizer, olha, Débora, você me olhou com cara feia, será que você pode melhorar? Melhore. E é isso, a vida intencional. A Débora vai olhar e falar assim, isso faz sentido, eu não acordei bem, eu vou melhorar. E é sobre essa intencionalidade. Nós precisamos ter relacionamentos profundos. Se eu não tenho alguém que possa me ajudar, que possa me instruir, como que eu vou crescer?
Nós não crescemos somente ali no nosso quarto, nós precisamos sair e ver se nós estamos sendo bons cristãos, se nós estamos tendo atitudes boas, atitudes que nos dão um bom testemunho. Nós precisamos dessa intencionalidade. Ninguém é igreja sozinho, gente. Nós precisamos uns dos outros para ser intencionais. Precisamos ter essa vida em comunidade. Por isso que eu digo o quanto é importante você participar de uma livre, de você participar desses cultos caseiros, ter relacionamento profundo. Nos leva a esse lugar de sermos intencionais uns com os outros. Precisamos de pessoas puxando a nossa orelha, dizendo que nós estamos errados, dizendo que, olha, Paloma, hoje a sua emoção falou mais alto, porque você não foi uma boa cristã, você não me deu um bom testemunho. Você foi arrogante, você falou coisas que não deveria. Nós precisamos desse lugar. E é através da nossa vida em comunidade que nós vamos encontrar esse lugar onde o Senhor deseja que nós estejamos. Que é sobre Ele. Não é sobre nós, sobre o que nós queremos. É sobre o Senhor. Sabe, eu acho que a gente deve apagar essa ideia de geração mimimi. Vamos ser uma geração madura. Uma geração que entende que precisamos olhar para o Senhor. Se o meu irmão fez alguma coisa errada, a gente vai lá e resolva. Não fica de cara virada, eu não vou mais no culto Rocks porque saíram e não me chamaram, passou perto de mim e não me deu oi. Gente, vamos amadurecer, misericórdia. Nós precisamos falar para a pessoa, olha, viu, você saiu, não me convidou, me senti ofendido. É só resolver. Eu não entendo qual é a dificuldade da gente ir lá e resolver com o nosso irmão. Nós estamos aqui, gente, no céu não vai ter isso. Todo mundo quer entrar no céu, né? Amém? E nós precisamos caminhar para esse lugar. Se eu paro de vir no culto porque a pessoa fez algo que eu não gostei, eu vou lá e falo com ela. É ser intencional na nossa comunidade. Nós estamos aqui, nós cantamos um só corpo, uma só igreja. Não é eu separado da Rebeca, não sou eu separado do Guilherme. Somos todos juntos. Se eu vi que algo está errado, que a pessoa deixou com que a emoção dela falasse mais alto no momento, é só ir lá e consertar. Vamos ser intencionais para que a gente apresse a vinda do Senhor. Porque se a gente continuar sendo essa geração que muitos rotulam como geração mimimi, geração que qualquer fala se ofende, nós vamos continuar patinando no mesmo lugar. Nós vamos continuar sempre aqui buscando, mas a gente está sempre lá no raso. Como a gente cantou, a gente não quer as águas no joelho. A gente quer mergulhar em águas profundas. E quando nós falamos disso, gente, não é sobre eu vir aqui dançar no louvor e achar que é só isso. Não, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso ser confrontada por ela. Quantas vezes você já olhou para a palavra e falou assim, não é para mim. A palavra do Senhor é para todo mundo. Nós estamos aqui para crescer e se desenvolver juntos. E uma vida intencional é isso. É nós estarmos olhando com um olhar de eternidade. Não do que nós estamos passando aqui. Nós não vivemos pelaquilo que nós estamos vendo. Nós vivemos por fé, por aquilo que nós esperamos e aguardamos. E sempre existe uma responsabilidade espiritual. Um peso sobre a eternidade. Às vezes nós nos esquecemos que tudo que nós fazemos e vivemos aqui na Terra reflete numa responsabilidade no mundo espiritual. Reflete naquilo que vai ser eterno. Como a minha avó brinca, né, se ela estiver me assistindo. Depois, no final, vai passar tudo no telão, sua vida vai ser mostrada. Então nós precisamos caminhar com um senso de responsabilidade. Tudo que nós fazemos aqui tem um peso. E principalmente a forma como nós entramos na presença do Senhor. Quantas vezes nós entramos na presença do Senhor com o nosso coração amargurado, nosso coração angustiado, nosso coração triste, nosso coração angustiado, cansado, desanimado. Mas uma coisa que o Senhor tem falado no meu coração é que Ele é digno, mesmo no dia ruim. Mesmo no dia que eu acordo e não queira estar aqui no culto. Mesmo no dia que eu posso ter perdido o meu trabalho. Mesmo no dia que eu posso ter perdido um ente querido,
O Senhor é digno do meu louvor e da minha adoração. Ele é digno de eu entrar na presença dEle. Sabe, às vezes a gente se esquece, né? Como entrar na presença do Senhor é algo sagrado, é algo lindo, é algo que nós devemos ter zelo. Quantas vezes nós entramos aqui, o louvor lá tocando, a galera do louvor, né, empenhado ali, e a pessoa assim, ó, parada. Nós precisamos entrar na presença do Senhor com o nosso coração entregue, com o nosso coração temeroso. Nós não podemos chegar aqui e ser guiados pelas nossas emoções que nós estamos sentindo. Às vezes o cansaço quer falar mais alto, sim, né? Sou mãe. Às vezes a gente passa por um dia cansado, somos humanos. Às vezes estamos cansados, estamos tristes por alguma situação. Mas quando nós entramos na presença do Senhor, precisamos olhar para Ele e dizer, Senhor, o Senhor é digno. Nós temos falado muito isso lá na Living, quem participa ali da nossa Living sabe. O Senhor é digno do nosso cansaço, Ele é digno da nossa tristeza. O Senhor conhece o som do nosso coração, Ele sabe como nós estamos. Por isso, olhem para a hora do louvor, para cultuar o Senhor, para chegar aqui na igreja de uma forma diferente. O Senhor é digno de nós estarmos aqui, no dia ruim, no dia bom, no dia que está tudo bem, no dia que não está tudo bem. O Senhor é digno de nós estarmos aqui, independente daquilo que nós estamos sentindo, porque a palavra dele diz. Nós não andamos por aquilo que nós vimos, que nós sentimos. Nós andamos com fé por aquilo que o Senhor é na nossa vida, não por aquilo que nós estamos sentindo. E a vida espiritual, ela não cresce no automático. Nós não vamos chegar aqui e adorar o Senhor como nunca antes, se nós não buscarmos Ele no secreto. Se nós não estarmos com uma vida diária de adoração ao Senhor na nossa casa. Nós não vamos chegar aqui no domingo e dar tudo que nós temos porque Ele é digno, se nós não tivermos uma vida espiritual, se nós não buscarmos Ele diariamente. À medida que nós buscamos o Senhor, Ele nos transforma. Ele transforma nossas emoções. Nós precisamos ser mudados e moldados pelo Senhor. Eu não posso continuar sendo a mesma Paloma quando eu olho para o Senhor, quando eu olho que Ele sofreu em nosso lugar. Jesus morreu e ressuscitou para que nós possamos ter vida hoje e vida em abundância. Eu não posso olhar para a vida do Senhor e dizer... Hoje eu estou cansada. Hoje não vai estar dando, tá, Deus? Semana passada eu me quebrantei aqui. Eu te adorei, eu levantei a minha mão, eu venci o desânimo, eu venci o cansaço, mas hoje não vai estar dando, eu não estou bem. Nós precisamos sair desse lugar. E eu vejo como o Senhor tem urgência nisso. O quanto o Senhor deseja que nós nos despertemos do nosso lugar dormindo, sabe? Do nosso apatidão, da nossa cegueira espiritual. O Senhor deseja que nós despertamos dessa vida. A palavra do Senhor diz em 2 Pedro 3,18: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. João 15,5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós precisamos do Senhor para nos instruir, para nos apontar aquilo que nós estamos fazendo que não agrada a Ele. E no final de tudo isso, quem está nos guiando? Quem está guiando eu e você? A fé ou a emoção? O Senhor ou aquilo que eu estou sentindo? Sabe, viver por emoção é um dia eu creio, outro dia eu duvido, um dia eu estou firme, outro dia eu quero desistir, um dia eu quero cumprir o meu propósito, o meu chamado, no outro dia eu não quero mais. Viver pela emoção é isso, essa oscilação. Mas viver pela fé, como diz Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho,
uma justiça que todo princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Gálatas 2:20, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no meu Filho de Deus. E mais uma vez, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós precisamos permanecer, mesmo que muitas vezes nós não estamos sentindo. Nós precisamos estar aqui e adorar o Senhor, porque Ele é digno, mesmo quando eu não estou sentindo. Ele é digno. As emoções não podem ser maiores do que Ele, do que aquilo que nós sabemos a respeito dEle, do que nós somos através do Senhor. Gálatas 5:22 mostra o quanto nós precisamos buscar isso diariamente. Um texto muito conhecido, nós falamos muito sobre ele aqui. Entretanto, o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que permanecem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas próprias paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O domínio próprio não é uma opção. Quando eu aceitei Jesus, quando eu tomei o Senhor como meu único e suficiente Salvador, o domínio próprio não vem escrito como opcional ou não. Não é o checklist, eu quero ou não quero. O domínio próprio é uma ordenança do Senhor. É uma obrigação nossa praticar isso todos os dias. E a nossa vida intencional vai fazer com que isso aconteça diariamente. Não é algo que eu adquiro do dia para a noite, assim como nossa vida com o Senhor. É todos os dias praticando. É todos os dias o irmãozinho me testando se eu tenho ou não domínio próprio. São nas mesas que isso acontece. Eu não tenho domínio próprio sozinho ali na minha casa. Eu tenho domínio próprio quando eu estou em comunidade, quando nós estamos aqui. Uma coisa que a gente sempre fala, ninguém é igual a ninguém. Eu vou ser de um jeito, a Thaís vai ser de outro, e assim por diante. Nós não somos iguais. Nós vamos ter atritos, mas é aí que o Senhor nos mostra, você tem ou não domínio próprio? Você sabe ou não conduzir as suas emoções? E a palavra do Senhor nos diz isso. É um fruto do Espírito, nós precisamos praticar e buscar todos os dias. Não é no automático. E como nós podemos vencer isso, então, na prática, né? Como nós podemos vencer o nosso cansaço, o nosso desânimo? Como nós podemos vencer a falta de vontade de estar numa Live? Como nós podemos vencer a falta de vontade de estar aqui no Rocks? Como que eu faço para vencer o meu desânimo de fazer meu devocional todos os dias, de buscar o Senhor, de ler a palavra? Nós precisamos ser honestos com o Senhor. Nós precisamos expor isso a Ele. Salmo 139, 23 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Esse é um convite para a transparência total. Senhor, eu não consigo. Eu ainda sou essa pessoa que oscila. Eu não consigo ser, totalmente vulnerável. Eu não consigo ser intencional. Nós precisamos falar isso para o Senhor. Nós precisamos derramar isso a Ele. Nós precisamos declarar a palavra. E como nós declaramos a palavra na prática? Se eu não leio a palavra, eu não vou saber declarar ela. Então, nós precisamos ter uma vida de devoção, olhando para a palavra, lendo as Escrituras. Meu Deus, chega de pessoas que não sabem citar, Estou ali numa mesa, quero orientar, não sei citar um versículo bíblico, não sei aconselhar a pessoa com uma palavra da Bíblia. Nós precisamos dessa prática de leitura da palavra. Precisamos ser jovens que encontram lugar onde diz: olha, eu sei que você precisa, porque a palavra diz. Sonda o meu coração. Vê se há algo em mim ruim, algo que me fere, algo que me custa. Nós precisamos entender e saber a palavra. Nós precisamos substituir os nossos pensamentos. Eu estava conversando com o Samuel e ele está com um psicólogo lá novo, o terapeuta dele.
E daí eu estava até conversando com o Yudi e com a Maria, e esse psicólogo orientou lá ele, falou que é uma coisa que ele fala ali para todo mundo. Quem já ouviu falar de pensamentos intrusivos? Super presente, né? E daí ele falou assim, ó, vai vir pensamentos ruins, vai vir emoções que não são boas, e essas emoções, essas coisas ruins, pensamentos intrusivos, é como um rio. Você deixa ele passar. E você está ali como um sol, só observando e descartando aquilo que é ruim, porque o rio não para, ele escorre, né? E nós precisamos ser esses que declara a palavra e manda esses pensamentos embora, deixa ele escorrer para outro lugar. Nós precisamos ser assim, porque senão aquilo vai ficar no nosso coração, na nossa mente, e nós não vamos conseguir progredir na nossa vida. Outra coisa que nós precisamos é não decidir no calor da emoção. Provérbios 14, 29 diz, o homem paciente que tem grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 15, 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Precisamos renovar nossa mente também diariamente. Romanos 12, 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é mais uma passagem bonita, que a gente pega só a parte de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem algo que antecede, que é transformar-se pela renovação da sua mente, é renovar a nossa mente todos os dias, dar um comando para a nossa alma, aquiete-se. Não é sobre o que você está sentindo hoje, agora, é sobre o Senhor. E nós não mudamos sentindo, nós mudamos decidindo. Nós decidimos mudar, nós decidimos encontrar um Deus que é estável, um Deus que é imutável. E nós servimos a esse Deus. Ele não muda. Ele está sempre ali, Ele é o mesmo. Salmo 102, 25 diz, no princípio firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás e serão jogados fora, mas tu permanece o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Malaquias 3:6, de fato, eu, Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. A imutabilidade de Deus é um atributo teológico que se refere à sua natureza constante. Ele não muda. Deus não oscila, Ele é imutável, Ele é estável, e é nele que nós devemos nos basear, não nas nossas emoções. O Senhor não perde, Ele não se perde nas emoções, Ele não é bom hoje e amanhã não. O Senhor é imutável e isso precisa ferir o nosso coração. Quando nós dizemos que nós queremos nos parecer com o Senhor, nós precisamos olhar para esse Deus estável, um Deus que não muda, um Deus que não oscila. Se nós queremos ser parecido com Ele, nós precisamos olhar para isso, com os nossos olhos, dizendo, Senhor, eu quero ser essa pessoa. E é uma busca diária, todos os dias nós precisamos disso. Nós não fomos chamados para ser guiados pelo que nós sentimos. Mesmo quando o coração estiver confuso, mesmo quando a nossa alma estiver gritando, o cenário não estiver bom, Deus continua sendo o mesmo. Quem vive pelas emoções oscila. Quem vive pela fé permanece. Sabe, eu queria que você, nesse momento, baixasse sua cabeça e olhasse para o Senhor. Sabe, a nossa confiança e a certeza de um Deus imutável, ela se baseia na convicção de que Deus é fiel e as suas promessas e o seu caráter e a sua natureza permanecem constantes ao longo do tempo. Isso significa que, independente das circunstâncias que nós nos encontramos, podemos confiar em Deus e ter a certeza que Ele está conosco, cuidando de nós e cumprindo os seus propósitos.
Essa confiança e certeza não são construídas por meio da nossa experiência, são construídas pela nossa experiência pessoal com o Senhor todos os dias, da leitura diária da Bíblia, do testemunho daqueles que têm colocado sua confiança em Jesus. Sabe, os exemplos que nós lemos aqui, Davi teve momentos de profunda tristeza, angústia, mudanças rápidas, arrependimento profundo. Davi tinha sim variações, mas a diferença é que ele levava sempre suas emoções para Deus. Elias passou por medo, desânimo, exaustão emocional, como nós lemos aqui. Deus não rejeitou ele por isso. O Senhor não nos rejeita quando nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Deus cuidou de Elias no momento da sua fraqueza, e o Senhor cuida de nós no nosso momento de fraqueza. Homens de Deus sentem. Amém. Nós não somos isentos desse lugar. A fé não elimina as emoções. Mais uma vez, o problema não está em oscilar. Sabe, o problema está nesse lugar de se perder nas emoções sem voltar os olhos para Deus, como Elias e Davi fizeram. Sabe, eu acho que hoje é dia de nós nos decidirmos. Que nós vamos viver por aquilo que nós sentimos ou pelo que o Senhor disse. Nós precisamos tomar uma decisão, mesmo sem sentir, vamos continuar. Mesmo com medo, vamos avançar. Mesmo quebrado, vamos permanecer. Porque a nossa fé, ela não está firmada em um Deus que muda. A nossa fé está firmada num Deus que continua sendo o mesmo. Eu queria orar nesse momento por nós. Senhor, eu te peço nessa noite, Pai, confronta os corações aqui que sente que tem sido levado pelas suas emoções, que tem deixado muitas vezes o medo, o cansaço, o desânimo tomar conta do coração. Pai, eu sinto pessoas que estão com as emoções totalmente desgovernadas. Para onde eu vou? O que eu faço? Eu não sei mais qual é o meu lugar aqui na igreja, eu não sei qual é o meu ministério. Um dia eu quero corresponder ao que o Senhor tem para mim, mas outro dia eu não quero. Um dia eu quero estar aqui no culto e adorar o Senhor porque Ele é digno, mas outro dia eu não quero. Senhor, alinha os corações nessa noite, para que nós possamos ser movidos, Senhor, não por aquilo que nós estamos sentindo, mas pela fé, por aquilo que nós sabemos a seu respeito, por aquilo que nós te conhecemos. Senhor, nos ensina a ser parecidos com você. O Senhor é imutável, o Senhor é um Deus estável. Nos ajude a entrar nesse lugar. Nos confronta nesse momento, Senhor. Será que eu tenho sido essa pessoa que oscila a todo momento? Que muda toda hora? Que uma hora eu quero e outra hora eu não quero? Jesus, nos confronta, Pai. Essa palavra é para todos nós. Senhor, sonda o nosso coração nessa noite. Nos ajude a sermos parecidos com o Senhor. Sabe, eu sinto corações angustiados aqui nessa noite. Corações que têm passado por tanta ansiedade, por tanto medo, por tanta insegurança. Mas hoje é uma noite que nós podemos decidir, escolher o Senhor, não por aquilo que nós sentimos, mas pela fé, por aquilo que nós sabemos. Tome essa decisão nessa noite. Não permita que as suas emoções falem mais alto do que aquilo que o Senhor disse a seu respeito, daquilo que você sabe, que você entende através das Escrituras. Não permita que as suas emoções te conduzam. Não permita que as suas emoções tomem as decisões da sua vida. Permita que o Senhor entre no seu coração nessa noite. E não é sobre uma resposta para mim, não é sobre uma resposta para o time de adoração. É uma resposta, uma decisão entre você e o Senhor. E o Senhor deseja nessa noite restaurar corações.
O Senhor deseja nessa noite transformar corações ansiosos, desanimados, cansados, fadigados, em corações que temem, corações que estão dispostos a segui-lo, sem olhar para o cansaço, sem olhar pelo desânimo, sem olhar por aquilo que quer no momento. O Senhor deseja corações dispostos a segui-lo, e não mais olhando para as emoções que podemos sentir, mas por aquilo que nós sabemos a seu respeito, Senhor. Dê uma resposta ao Senhor nessa noite e diz: Senhor, me ajuda. Sonda-me, Senhor, e vê o meu coração. Me ajude, Senhor, nessa noite a não ser mais movido pelas emoções. Me ajude a governar as minhas emoções. Me ajude a não ser mais como uma criança imatura que é levada de um lado para o outro, porque as emoções sempre falam mais altas. Mas me ajuda, Senhor, a ser firmado na Tua palavra. Me ajuda a ser uma pessoa que toma decisões firmes. Senhor, não permita corações que ficam toda hora oscilando aqui nesse lugar. Senhor, eu te peço, Senhor, corações queimando, corações que entendem quem o Senhor é. Se você sente em dar uma resposta para o Senhor, você pode ficar em pé, você pode vir aqui até a frente. Se você precisa que nós oremos por você, pode vir aqui, nós estamos dispostos a orar com você. Mas essa noite dê essa resposta ao Senhor. Avalie o seu coração nesse momento. Vê se você tem sido essa pessoa que oscila, que muda toda hora. Avalie o seu coração e saia dessa noite transformado. Saia dessa noite com o coração quebrantado, dizendo: Senhor, eu vou mudar. Senhor, eu preciso dessa mudança. Eu preciso reacender a chama no meu coração. Eu preciso ser uma pessoa diferente, uma pessoa que permanece, uma pessoa que insiste, uma pessoa que não mais está no raso, mas que quer águas profundas. Senhor, nos encontre nessa noite para que possamos ser essas pessoas. Senhor, nos ajude, nós precisamos do Senhor. Nós não conseguimos fazer nada disso sozinhos. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós nos sujeitamos à Tua presença nesse momento. Nós sujeitamos a nossa alma a Ti, Jesus. Nós não conseguimos ser melhores se nós não estivermos aqui diante do Senhor com o nosso coração quebrantado. Nos fere, Senhor. Nos fere com a Tua palavra. Nos fere, Senhor, por aquilo que o Senhor é, para o que o Senhor diz ao nosso respeito. Senhor, reacenda a chama do nosso coração nessa noite. Senhor, reacenda os ministérios que foram deixados para trás por inconstância espiritual. Jesus, devolve, Senhor, a chama do coração que deixou de fazer porque não estava sentindo. Reacende a chama do coração daquele que se sente cansado, daquele que não sente vontade de estar na Tua presença. Reacende esses corações essa noite, Senhor. Nos ajude a nos parecer com um Deus estável, um Deus que não muda, um Deus imutável, que permanece o mesmo. Senhor, nos muda, nos transforma. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos, porque nós te desejamos. Nós não estamos aqui porque queremos apenas estar. Nós estamos aqui porque nós te amamos, Senhor. Que essa seja uma verdade do nosso coração. Que essa seja a nossa devoção todos os dias. Que todos os dias possamos ter essa prática de estar na Tua presença. Não quando nós queremos ou quando nós não queremos. Que possamos estar aqui, Pai, firmes, porque o Senhor é digno. Senhor, Você é digno, Pai. Você é digno de nós estarmos aqui, mesmo cansados, mesmo muitas vezes desanimados, sobrecarregados emocionalmente. Senhor, Você é digno. Você é digno de nós estarmos aqui, Senhor.
Muda o nosso coração, muda a nossa mente. Muda esse entendimento humano que nós temos de querer estar no bom dia para entrar na Tua presença. Senhor, nos mude nessa noite. Não permita que nós saiamos daqui da mesma forma que nós entramos. Confronta o nosso coração, Senhor. Nos mostra se nós temos sido essa pessoa inconstante, que oscila. Senhor, nos mostra a verdade do nosso coração. Ah, Senhor, nós te desejamos e nós queremos ser mudados e transformados por Você nessa noite. Nós queremos dizer que nós precisamos de Você, Senhor. Nós não conseguimos nada disso se não for por Você e através de Você. Nós te amamos e nós te desejamos nessa noite. Queremos ser mudados, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus.